né, nós vamos dar início a um bate-papo com a Maria, que é nossa ex-aluna do curso de Tecnologia em Alimentos. A Maria, ela está trabalhando numa área dentro da Lactalis que envolve a análise sensorial e ela vai contar para nós um pouquinho sobre essa experiência, sobre como que ela chegou lá, né? Porque existe assim um caminho que a gente vai percorrendo para conseguir galgar algumas áreas na área de alimentos. E depois a ideia é fazer um bate-papo entre os alunos. Nós estamos no grupo PET, Tecnologia em Alimentos, e os alunos que estão aqui assistindo são todos integrantes do grupo PET. Passo a palavra para você, Maria, e fique bem à vontade. Bom, boa tarde, gente. Então, todo mundo agora reunido. Prof, primeiro te agradeço o convite, realmente muito gostoso voltar a falar com você e com essas pessoas que estão iniciando na caminhada aí, né, da tecnologia de alimentos e desse universo que é a sensorial e tudo que envolve a nossa formação. Então, é muito legal mesmo poder voltar e mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço hoje e como foi o meu caminho. Espero que vocês se inspirem um pouco e também, em caso de qualquer dúvida ou depois, né, se quiserem manter o contato, estou totalmente disponível para realmente fazer essa troca com vocês. Então, só agradecer mesmo. Então, eu sou a Maria, eu nasci em Londrina, que é a pequena Londres aí, né? Então, sou pé vermelha, nascida e criada em Londrina. Quando pensei em fazer faculdade, eu queria muito sair de Londrina, porque eu já tinha passado, então, toda, né, a fase da infância, adolescência, até chegar na faculdade. Mas, pelas circunstâncias, acabei prestando vestibular fora, mas não passei. Então, fiquei em Londrina e amo Londrina, realmente gosto muito da cidade e sou, assim, uma divulgadora de Londrina, das potencialidades da cidade. Então, alguns hobbies para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu amo cozinhar, eu gosto de comer bem, tomar uma bebida gostosa e sempre conversar com alguém, assim, com um bolinho e um café. Amo ler rótulos, ficar sempre olhando as características do produto, isso já antes de entrar na faculdade. Depois, acho que só potencializou mesmo pela nossa formação, pelas tecnologias, né, envolvidas e curiosidade. Amo viajar, conhecer novos lugares, diferentes culturas, diferentes pratos, né, linkado com o que eu falei antes. Acho que é uma forma da gente agregar conhecimento, pessoal mesmo, né? Realmente, e levar depois para o profissional. Então, isso é realmente uma paixão. E eu já realizei um sonho, que acho que era o meu maior sonho, de morar fora do Brasil. Então, tive a oportunidade, que eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente. Mas nesse contexto de gostar de conhecer culturas diferentes e lugares, né? E pessoas. Então, um pouquinho da minha trajetória, eu iniciei tecnologia em alimentos e nutrição aí em Londrina. Comecei na nutrição primeiro, na Unifil. Como eu falei, eu prestei vestibular fora, na época em Curitiba, na Federal, mas acabei não passando na segunda fase. E aí eu fiz Unifil. E quando eu estava no segundo ano da nutrição, apareceu a UTF em Londrina. Sou da primeira turma. E ali eu vi, então, a oportunidade de começar um curso mais voltado para alimentos. Eu gostava da nutrição, sim, mas eu sempre pensei muito mais em trabalhar com o alimento do que tanto a parte clínica, que era mais o foco da nutrição ali na época. Então, acabei levando os dois cursos em paralelo. Atrasei um pouquinho, claro, né, o UTF, porque tinha algumas matérias um pouco mais difíceis. Lembro lá, né, operações unitárias, o cálculo, a física. Então, fui atrasando e depois também as tecnologias para poder realmente me dedicar, sendo que eu tinha ainda, né, a nutrição. Mas, enfim, consegui, me graduei nas duas. E ali eu sempre, no final, né,
da graduação, sempre pensei em continuar trabalhando com pesquisa. Durante a graduação da tecnologia aí, né, eu fiz o projeto, então, de iniciação científica com a prof, e depois a parte do projeto de extensão com os produtores aí e o start mesmo do laboratório de sensorial, né, prof? Nós começamos. Sim, sim. Logo que o campus... A Maria foi minha primeira aluna de iniciação científica na UTF. Segunda. A primeira foi a Evelise, foi a segunda. Mas quem pegou o laboratório com a mão mesmo foi a Maria. E aí, então, eu já tive esse contato com a sensorial na graduação e eu gostei muito. E me via depois trabalhando nisso ou, né, com a parte de pesquisa mesmo, em qualquer outra área, mas que fosse dedicada, né, a alimentos mesmo, não tanto a nutrição, como eu falei. E então eu segui para a área, para o mestrado e doutorado, né, que foram as minhas pós-graduações, na UEL, que foi no departamento lá de Ciência e Tecnologia de Alimentos, no DCTA. E durante o mestrado, eu fiz um projeto com a Embrapa Soja, aí em Londrina. Eu fugi um pouco, né, do que eu vinha fazendo na graduação, mas pela linha de pesquisa que eu me encaixei na UEL, que ele já tem as linhas de pesquisa estabelecidas, e então eu já fui para esse lado da pesquisa com a soja. Trabalhei com brotos de soja, e depois no doutorado acabei seguindo mais ou menos nessa mesma linha de pesquisa de produtos de soja, mas trabalhei com extrato aquoso. E aí, nessa fase que eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, que eu fiz uma parte do doutorado, que é o doutorado sanduíche, na Universidade de Barcelona. Então, eu fiquei 8 meses morando em Barcelona, na Espanha, aprendendo técnicas de cromatografia, que na época era a metodologia que eu usava para fazer as minhas análises, né, do extrato aquoso. E, então, foi muito bom, foi maravilhoso, né, como eu falei, um sonho que eu já realizei. E aí, então, depois que eu terminei o doutorado, eu tinha isso ainda na minha cabeça, de seguir com pesquisa. Prestei alguns concursos, né, para universidades também, mas mais na parte de pesquisa, não tanto nada de lecionar, né, na parte de ser mesmo professora, isso eu nunca pensei, mas acabou não dando certo. E aí eu vi a possibilidade de entrar na indústria e também trabalhar com pesquisa e com análise, né, numa pesquisa de desenvolvimento, numa área assim correlata com a qualidade. E aí foi que eu tive a primeira oportunidade na Cativa, aí em Londrina. Eu entrei, na verdade, como técnica do laboratório de fisicoquímica. Então, eu fazia as análises fisicoquímicas e aí acabei mudando, assim, muito a minha matriz de análise, que antes eu trabalhava com os produtos de soja e agora, né, na época, fui para matriz de leite. Mas que foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa também. E aí trabalhei um pouco na fisicoquímica e logo passei para analista de qualidade. Então, eu tinha uma vaga disponível para analista na filial que a Cativa tinha na época em Cerqueira César, que é no interior de São Paulo. Então, dá mais ou menos uns 250 quilômetros de Londrina, não é tão longe. E aí lá que eu estava comentando com a prof no começo da conversa, que eu estava até o início desse ano. Então, Cerqueira César é uma cidadezinha bem pequena, 20 mil habitantes, não tem quase nada para fazer, um ritmo bem pacato de interior mesmo. Mas eu fui para lá com o objetivo, né, de crescer profissionalmente. Então, foi isso. Me dediquei ao trabalho mesmo, né, à vida profissional. E depois, então, isso foi no final de 2019 até o começo de 2020, quando estava entrando a pandemia. Então, muita coisa aconteceu. E como eu tinha sido a última contratada na época,
eu acabei sendo desligada, né, na pandemia, a indústria continuou, mas num ritmo também bem menor. Voltei para Londrina e entrei na SLO, que é uma empresa de biotecnologia. Então, essa empresa, ela trabalha com bactérias lácticas para fermentação de silagem para alimentação animal. Então, lá, realmente, eu estava como tecnóloga em alimentos, fiquei um período, mas era uma empresa bem pequena, familiar até, posso dizer, porque na produção tinham 4 pessoas. Então, eram 4 pessoas diretamente na produção, mais uma pessoa responsável pela documentação, e a parte administrativa, 2 a 3 pessoas, que eram familiares, assim, né? Então, comecei a desenvolver ali um plano para realmente ter a gestão da qualidade, né, e rastreabilidade dos produtos. Atuei mais nisso, rotulagem dos produtos, mas também, como era pequena, eu tinha que ir para a produção e colocar a mão na massa. E no começar a implementar essas coisas que a gente sabe aí, né, que tem normas, tem a documentação, acho que a empresa não estava tão preparada para isso, e eles acabaram por rescindir o meu contrato. E aí, quando rescindi o contrato, eu fiquei um período, já era, né, 2020, já estava na pandemia, sem trabalhar. Eu fiquei em casa, em Londrina, mandei muitos currículos, fiz muitas buscas, mas fiz algumas entrevistas, mas nada deu certo. Até que em 2021, o gerente, que era da Cativa na época, me ligou e perguntou se eu gostaria de voltar para a Cerqueira César, porque a Lactalis, que é a empresa que hoje eu estou aqui, é uma multinacional francesa, tinha comprado a Cativa. Então, eles assumiriam toda a operação, e como eles já conheciam o meu trabalho daquela época, eles me convidaram a voltar já como supervisora da qualidade. E aí eu aceitei na hora, porque eu tinha gostado muito da experiência que eu tinha tido, e pela possibilidade de crescer numa empresa tão grande. Pesquisei lá sobre a Lactalis e eu vi que eu tenho chance de realmente crescer profissionalmente. A Lactalis, como disse, então, é uma multinacional francesa. Ela é detentora das principais marcas que hoje a gente tem de produtos lácteos, então Parmalat, Batavo, a LG, os queijos da Presidã, manteiga, a Itambé, que hoje é um pouco mais popular em Minas, mas tem vindo também aqui para o sul e sudeste, né? E algumas outras marcas regionais. Mas, enfim, é uma empresa aí bem sólida, né? De capital fechado, então é de um único dono, não é capital aberto, e que oferece inúmeras possibilidades. E aí fiquei, então, em Cerqueira, como supervisora da qualidade, e aí eu cuidava de toda a fábrica e o produto, a matéria-prima, desde o início, na recepção de leite, até o produto acabado na expedição para o consumidor. Eu tinha uma equipe de 15 pessoas, divididas em 2 laboratórios, um laboratório que a gente chamava de recepção e o outro de produto acabado. E aí depois eu trouxe umas fotinhos para mostrar para vocês. E aí que eu aprendi muita coisa, e comecei a ter de novo esse contato com a sensorial, porque a sensorial, ela é uma análise liberatória dentro da Lactalis. Então, hoje, nenhum produto sai da fábrica para ir para o mercado sem análise sensorial, assim como a análise fisicoquímica e a análise microbiológica, para cumprir os requisitos de legislação, a sensorial também é. Então, isso eu achei muito interessante. E aí comecei ali, então, ver as possibilidades, né, de crescimento mesmo interno. E foi nisso que, no final do ano passado, abriu essa vaga que eu tô hoje, que é de especialista sensorial, e eu não pensei 2 vezes. Então, me inscrevi no processo seletivo, fui selecionada, e aí fiz, então, essa mudança no início desse ano para São Paulo. E aqui tô, então, já desde fevereiro, e me adaptando aqui a São Paulo, mas gostando muito, e isso tem me aberto várias portas, e aí especificamente atuando, né, com esses, que eu vou mostrar também nas fotinhos mais para frente, esses métodos sensoriais e testes, assim, diferentes e com todos os produtos.
Então, aqui um pouco das fotos de quando eu estava na fábrica. Deixa eu ver se eu pego aqui a setinha só para mostrar para vocês. Então, na fábrica, tive a oportunidade de trabalhar desde a matéria-prima, como eu falei para vocês. A gente visitou alguns produtores, aprendemos sobre coleta, sobre padrões, né, de higiene e padrões de recepção da matéria-prima. Modificações na fábrica. Então, sempre que tinha uma reforma, uma ampliação, a gente estava participando junto, né, com a aprovação junto ao CIF, né, que é a Inspeção Federal. Então, tinha que ver a parte de equipamentos, de fluxo, de matéria-prima, de produto acabado. Então, aqui aprendi bastante também. Atuamos juntos também com outras áreas, né, produção, operação e qualidade, na formulação de novos produtos, né, o processo de começar a fabricar. Então, também aqui, mão na massa, o cacau, o açúcar, para a gente ter uma bebida láctea. Então, isso é muito legal também, participar, né, dos processos de novos produtos. Na fábrica, a gente fazia, como eu falei, a degustação diária. Então, hoje é liberatória. A gente já, lá no início, né, desde que eu comecei, fazia, continua fazendo, e aí que despertou mais o meu interesse pela sensorial. Lá nessa fábrica que é de Cerqueira, só tinha leite UHT, que é esse leite de caixinha, e, né, fizemos um teste para bebida láctea. Mas, então, é essa tecnologia que eu tive contato. E que ainda assim tinha infinitas possibilidades, porque a gente trabalhava com leite desnatado, semi-desnatado, integral, e só de mudar esse percentual de gordura, a gente já via características diferentes, né, na hora de fazer a liberação e toda a padronização do produto. Então, foi muito interessante. Nessas fotos aqui, né, são realmente dentro do processo, atuando na liberação de uma máquina para funcionar. Então, a gente fazia todo o acompanhamento, né, da implementação com a Tetra Pak, nesse caso, que era a responsável pela tecnologia aí do HT, em startar a máquina, coletar as amostras aqui, as embalagens branquinhas, né, que ainda não tem marca, para a gente ver se realmente ela passa no padrão microbiológico e físico-químico e sensorial, para ela ser aprovada para começar a rodar e funcionar e fazer realmente a produção. Então, muito legal também, uma área um pouco diferente. E dentro da fábrica, aqui uma fotinho da nossa semana de qualidade, difundir a cultura de qualidade mesmo, né? As boas práticas de fabricação, a conscientização da turma operacional e do laboratório em relação à segurança de alimentos. Que isso, na verdade, é o ponto principal, né? A gente tem que produzir alimentos seguros. E aí, aqui agora, então, as fotos representando o que eu faço hoje. Hoje, na parte de sensorial especificamente. Eu tenho hoje um painel expert, que a gente chama, que faz análises descritivas. Então, hoje o nosso painel ele é terceirizado. É uma empresa de Curitiba, né, que é da Silvia Ludkowski, acho que vocês já ouviram essas referências por aí. E lá a gente faz, então, para cada categoria de produtos que nós temos, manteiga, iogurte líquido, iogurte pote, queijos fatiados, sobremesas lácteas, leites fermentados, manteiga, acho que eu falei, né? Composto lácteo em pó e também o leite UHT. A gente faz um painel expert para cada uma dessas categorias e aí então faz, aqui vocês estão vendo bastante amostras, é um levantamento de referências. Então o painel, e a gente levanta junto essas referências, né, para cada atributo sensorial. Então, por exemplo, nesse caso, se a gente for avaliar a cor rosa desses iogurtes líquidos, a gente tem aqui várias referências para utilizar para a cor rosa do iogurte de
morango. Então, esse painel se reúne, faz o levantamento do que é o mais rosa, né, da escala de 0 a 10, do que é mais intenso, do que é menos intenso para o rosa, treina e depois avalia os produtos da categoria para ver em que faixa eles estão. Então, a gente desenvolve esse trabalho ali junto com o painel expert, que a gente chama, né? A parte de treinamentos, então, eu vou para as fábricas, todo mês eu estou viajando, e hoje a gente tem 22 fábricas no Brasil, então a empresa, como eu falei, é bem grande, dividida basicamente nos estados de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e tem uma em Bom Conselho, que é no Nordeste. Mas são, então, bastante unidades, e isso é uma coisa bem legal, como eu falei, eu amo viajar, amo conhecer novas culturas, conhecer novos processos, novas pessoas, e isso a Lactalis está me proporcionando nesse momento, nessa fase de ir para as fábricas, treinar as pessoas, treinar no que elas precisam avaliar. Então, desde o básico, como fazer análise sensorial, quais os órgãos do sentido que a gente usa para fazer a análise, né? Então, assim, do comecinho, até treinar no padrão do produto, para eles conhecerem o padrão que a gente tem de qualidade, o que é um produto padrão, o que é um produto com desvio maior, com desvio menor, o que pode ser liberado para o mercado, o que não pode ser liberado para o mercado. Então, é o acompanhamento de auditorias. Aqui nessa foto tem, como eu falei, é um grupo francês, tem pessoas lá na França que vêm para fazer a auditoria do nosso trabalho aqui no Brasil. Então, todos os dados que a gente gera mensalmente, né, dos painéis, como eu falei ali, do painel expert, depois eu vou falar um pouquinho do painel que a gente tem na fábrica treinado, essas informações a gente reúne mensalmente em forma de indicadores de performance e reporta para a França, que é, né, a nossa matriz. Então, da mesma forma, recebemos a auditoria, então, das pessoas lá da França para acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Aqui do lado eu trouxe um pouquinho dos produtos, né? Bem pouco, porque a gente tem muito produto, mas de algumas categorias, né? Iogurtes, pote, garrafão, que a gente chama, pote, bandeja, leite fermentado, e o leite UHT, né, que é a caixinha. Então, tem toda a parte também dos queijos, da manteiga, doce de leite, o composto em pó, leite em pó. Mas todo dia, como eu disse, as fábricas têm a degustação diária. Então, existe um protocolo de degustação que a gente deixa disponível, né, junto com os produtos, para que as pessoas que façam a avaliação, são ali técnicos e analistas do laboratório, que eles tenham o guia de como avaliar o produto. Eles recebem o treinamento, né, como eu falei, no padrão, do que está fora, do que é um desvio maior e do que é um desvio menor, mas eles têm ali a especificação sensorial para eles acompanharem em caso de dúvida. Então, a gente também desenvolve esse trabalho de fazer a especificação sensorial do produto e depois levar para as fábricas para eles trabalharem com isso. E aí ficamos também fazendo o acompanhamento direto com as fábricas. Toda semana eu tenho reuniões com todas as fábricas para realmente saber como eles estão desenvolvendo essas atividades, como que estão evoluindo, se tem dúvidas. Então, eu trabalho também dando essa assessoria, eu posso dizer assim, para todas as fábricas. Uma outra parte do trabalho que eu faço hoje é o acompanhamento aqui nessas fotinhas de baixo dos testes de consumidores. Eles ficam sob responsabilidade do time de marketing hoje, mas nós, da qualidade sensorial, ficamos auxiliando nessa forma de servir, de como devem ser apresentadas as amostras, né, codificadas, a ordem aleatória. Então, eu vou até o instituto, que eles fazem aqui em São Paulo, e faço o acompanhamento do protocolo, se eles armazenaram as amostras na temperatura correta, se eles estão
dispensando a quantidade que está, né, já definida lá no briefing que a gente faz, e depois como que eles conduzem com os consumidores, que aí sim a gente vê se, né, a gente tem a preferência ou não do consumidor, junto com o time de marketing, dependendo, né, das respostas, do que a gente conseguiu coletar de dados, para atuar no produto. Se o consumidor ele está gostando mais do nosso frente ao nosso concorrente, a gente usa essa informação junto com os relatórios que o painel expert, que eu falei, né, aqui de cima, que a gente trabalha nas categorias, faz para realmente ver o perfil sensorial do nosso produto. Se a nossa intenção é igualar o nosso concorrente, por exemplo, ou não. A gente quer num produto, um exemplo, né, o doce de leite. O nosso produto hoje, o doce de leite També, ele é mais pastoso, uma consistência mais firme, enquanto do nosso concorrente é uma consistência mais cremosa, então ele é um pouco mais menos consistente. E aí, então temos como objetivo de empresa igualar o nosso concorrente para talvez vender mais ou não? É o diferencial do nosso produto, nós queremos manter ele assim. Então, aqui é uma parte bem interessante, que a gente trabalha, né, numa equipe multidisciplinar, mas que tem envolvido, então, essa questão da análise sensorial. E aí, como eu falei também, de conhecer novos produtos, né, uma oportunidade que eu tive também nesse ano foi de viajar para a Turquia. Então, eu fui para a Turquia para um encontro realmente interno de todos os profissionais que atuam com análise sensorial. Uma vez por ano, o grupo faz isso. Como eu disse, é uma empresa muito grande, então atua em mais de 30 países. E aí, esse ano foi na Turquia. Lá conheci esses produtos que são diferentes do que a gente tem aqui. Por mais que sejam né, os nomes conhecidos, uma bebida láctea, um kefir, uma sobremesa láctea, ainda assim as características são muito diferentes devido à diferença cultural mesmo. Então, isso é muito interessante e muito legal de vivenciar. E aqui no canto é o acompanhamento que eu fiz na França. Então, nessa mesma viagem, antes de ir para a Turquia, fui para a França, que é a matriz hoje do nosso grupo, fiz um treinamento lá internamente. Eles têm, então, um laboratório com 12 cabines, e que eles fazem um painel expert, como esse que a gente faz aqui no Brasil, eles fazem lá internamente, para várias características de produto, então, categorias de produtos. Eu fiz esse acompanhamento lá também e fiz o treinamento todo da metodologia sensorial que o grupo usa, que é isso que eu estou inserida, de replicar essa metodologia aqui para o Brasil. Então, eu fico como referência da análise sensorial dessa metodologia, que está ligado, claro, à base da sensorial na ISO e na legislação, né, e nas referências também que a gente tem aí bibliográficas, mas que tem o jeito da empresa, né, que aí foi isso que eu fui treinar e fico responsável, então, por replicar. Então, hoje, são diversas atividades envolvendo a sensorial, mas todas muito interessantes e que agregam muito conhecimento. Então, nessa fase agora, né, desse ano, eu estou aprendendo muito sobre produtos diferentes, que antes na unidade eu ficava mais restrita lá ao processo UHT, agora conhecendo de várias categorias e, claro, essa parte, né, da sensorial a fundo. Realmente, os métodos descritivos, os métodos qualitativos, então, bem diferente e bem interessante e realmente essas oportunidades que eu tive com essa mudança de função, sabe? Então, isso acho que foi o mais legal, assim, de vir para essa área agora aqui em São Paulo. E era isso, então eu agradeço vocês. Desculpa ter falhado aí no meio, mas foi um pouquinho da minha história e da minha trajetória. Podem ficar bem à vontade para fazer perguntas e, né, se tiverem dúvidas, espero que tenham gostado. Tentei ser o mais breve possível para não cansar também vocês.
Ai, Maria, primeiro eu que agradeço a tua disponibilidade de tempo, né? Que a gente sabe que com certeza aí nessa meia agenda tribulada que você tá, né? Multi tarefas aí, parar, fazer uma apresentação, ainda que seja simples, tem que parar um tempo, tem que fazer, né? Mais uma horinha aí do seu trabalho, mas assim, é muito orgulho, né? Eu acabei de mandar meu aniversário, que orgulho! É muito orgulho nosso quando a gente forma um aluno e ele vai crescendo para o mundo. Claro que a gente é só a base, ao longo da tua vida você foi conhecendo, agregando, fez mestrado, fez doutorado, todo o trabalho a gente agrega e a gente vai crescendo, né? Eu vou abrir para o pessoal fazer as perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta nada a ver. Tu foi para tu andou de balão? Não andei. Ah, não Bem no acredito. final de semana, estava suspenso, porque teve uma ventania lá que a condição do clima não estava favorável. Ai, que pena. Azarada, não sou azarada, porque eu fui até lá, mas eu visitei todas as coisas, todo o campo que tem os voos de balão, eu fui, mas não foi pela condição climática. Tudo certo. Então agora eu vou abrir. Quem conseguir, óbvio, abrir a câmera para fazer a pergunta melhor, mas eu sei que tem alguns que às vezes não conseguem, não funciona, daí pode escrever. E aí agora está com eles. A gente tem 15 minutinhos para fazer pergunta, conversar, para a gente poder finalizar. Pode começar, Daniel. Depois a gente passa para o Victor. Então, é que eu queria saber se para entrar na Lactalis você precisa de experiência na carteira. Então, depende muito do cargo. Quando eu entrei, era um cargo um pouco mais básico, que era técnico fisicoquímico. Então, até né, na minha contratação, na entrevista, o meu gestor na época falou: Maria, eu sei que seu currículo é muito bom, mas a vaga que a gente tem hoje é uma vaga básica, é técnico fisicoquímico. Se você não tiver problemas, você está dentro e tem possibilidade de crescer, porque a Lactalis proporciona isso, né, o crescimento interno. E foi então que eu realmente abracei, sabe? Foi difícil, confesso, entrar no mercado de trabalho já com uma pós-graduação, porque as pessoas pedem experiência, por mais que a gente fale que não, ainda é uma realidade. Pede 5 anos de experiência, 10 anos de experiência, mas na hora que realmente contrata, sabe? Isso, eu acho que para nós, com essa formação boa que a gente teve, é uma experiência, ainda que não seja de carteira assinada, mas é uma experiência profissional. A gente ter passado, né, no meu caso, fiz iniciação científica, fiz um projeto de extensão. A gente desenvolve muitas habilidades que eu acho eu acho, não, eu tenho certeza que são compatíveis com o mercado profissional, com o mercado de trabalho, né, com as habilidades profissionais. Porque a gente tem essa base aí boa de formação. Mas depende muito do cargo. Então, assim, abrem vagas já exigindo formação, graduação ou pós-graduação, mas também tem cargos básicos. Eu acabei entrando mesmo pelo básico, sabe? E aí fui galgando. Eu sabia do meu objetivo desde o início. Foi uma porta de entrada. Não sei se respondi, Daniel, mas é isso. Não, pode comentar também. Eu vou passar para. Respondeu sim. Sim, muito obrigado. Eu vou ler o do Vitor que ele escreveu, e depois a gente passa para o da Isabela, pela ordem, tá? Então, o Vitor colocou: Maria, qual foi o maior desafio técnico durante o desenvolvimento do método com ultrassom e hemicelulares e no doutorado? Olha, desafio técnico, eu acho que foi mais a estrutura ali mesmo física na UEL. A gente estava, ainda naquela época, já estava. Não sei dizer a palavra, me perdoem, mas com pouco investimento na universidade, como vocês sabem que acontece aí, já está vindo ao longo dos anos, né? Os recursos, o repasse de pessoal, a reposição dos técnicos de laboratório. Então, a gente já sofria com isso naquela época. Eu acho que foi o maior desafio, assim, de realmente ter o material ali para trabalhar. Foi uma tecnologia nova quando veio o ultrassom. Então, eu lembro que eu e o Rodolfo, que também é egresso aí da UTF, né?
Fizemos Gente, o Rodolfo estava por aí esses dias dando uma palestra aqui. Não sei se foi para vocês, mas estava aqui no grupo que o Rodolfo estava. O Zanin, não é? O Zanin, isso. Ele estava por aqui, esses dias aí que eu vi. Ele trabalhou também com o método do ultrassom, mas no café, né? E aí a gente aprendeu junto ali a usar o equipamento, a fazer funcionar, sabe? A colocar a mão na massa mesmo, a gente teve que encarar, porque não tinha suporte nesse sentido, sabe? De terem já utilizado, a gente desbravou mesmo o uso do equipamento. Então, acho que foi esse mais, assim. Depois que a gente aprendeu, funcionou muito bem. Mas no começo, e também lidar com a novidade, né? Era um equipamento caro, então a gente tinha que tomar cuidado para não quebrar, para não fazer nada, para mais pessoas poderem usar também nas outras pesquisas, sabe? Mas foi bem legal. Acho que foi mais isso. A hemicelulase era uma enzima, então era um pouco mais controlado, não teve tanta dificuldade. Claro, entender, né? Mas com base nas referências, no percentual que a gente precisaria usar para que ela agisse no substrato, mas é um pouco mais fácil do que realmente essa parte do ultrassom. Acho que foi isso. Obrigada, Maria. Agora, Isabela. Pode falar. Boa tarde, Maria. Oi. É um prazer, muito obrigada por você estar aqui disponibilizando sua hora. Eu que tenho uma pergunta, como que foi para você sair de um doutorado assim, de um estágio na Embrapa até chegar na parte de laticínios? Porque o alimentos é uma área muito vasta, né? E essa é a minha dúvida agora, eu estou no 5º período, então, tipo, para onde você vai, para qual área seguir? Dá essa impressão de que parece muito. Você precisa ter muita bagagem para você entrar numa empresa, muito conhecimento, e aí, de repente, você sai de um mestrado, de um doutorado que não tinha muito a ver com aquela empresa. Então, eu queria saber como que foi mais ou menos essa parte. Isso foi bem, assim, difícil, não bem, mas difícil um pouco no começo, claro. No início do mestrado e doutorado, como eu falei, eu acabei indo para a área da soja porque foi a minha orientadora que estava disponível, né? Diferente de outros programas, na UEL você já tem que entrar com um interesse ali. Eu tinha selecionado algumas áreas de interesse com que os pesquisadores já trabalhavam, mas acabou que na conversa com a professora Elza, na época, que eu me identifiquei. Então, não era uma coisa que eu já estava pensando em trabalhar, não. Quando eu fui para o mestrado e doutorado, eu não tinha nem ideia do que eu queria trabalhar, para ser bem sincera. E foi acontecendo, sabe? Então, precisei pesquisar, procurar, né, informação, ver base, referências, e aprendi a trabalhar com a soja, e com a Embrapa foi bem mais fácil, porque eles têm muitos materiais, né, são bem focados nisso aí na Embrapa Soja. E quando eu saí e fui, né, nessa oportunidade para o leite, eu falei, ai meu Deus, e agora? Será que eu estou indo certo? Mas, como eu falei, era uma porta de entrada. Eu queria entrar na indústria, ainda que fosse para uma matriz diferente, mas que depois eu pudesse ir para uma empresa de soja, eu não sabia, né? Eu falei, vou tentar. Então, fiz da mesma forma, busquei referências, peguei lá nos meus materiais o que eu tinha das aulas da Marli, peguei livros e falei, vamos estudar. Então, método físico-químico. Como eu entrei, né, no laboratório, eu ficava inicialmente na parte de liberação de matéria-prima, né, do leite cru. Peguei o livrinho e fui lá estudar. Então, fiz parte teórica e também, claro, a empresa passou o treinamento inicial. Então, com o treinamento, eu conseguia ir entendendo melhor as coisas, mas foi fundamental ir parar e estudar, sabe? Acho que isso a gente também tem uma facilidade hoje muito maior do que tinha antes. Tem muito meio para buscar informação, tem muita coisa para pesquisar, mas é isso. Eu fiquei com medo, sim, mas deu certo. No fim das contas, acho que se a gente tem vontade, né, dedicação, curiosidade, que também acho que é muito importante, de aprender e entender por que aquilo acontece, a gente já está aprendendo. Então, foi isso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. A próxima eu vou ler, Maria.
Você também está vendo. Maria, como foi a sua adaptação em morar na Espanha e depois com a Lactalis aí da França? Se você teve dificuldades na comunicação em países estrangeiros, como foi a sua adaptação? Na Espanha foi muito tranquilo, gente. Eu achei assim, o pessoal bem receptivo. Na universidade, como eles têm esse programa de intercâmbio, então eles estão acostumados a receber pessoas estrangeiras, né? Mas ali entre a Europa, porque eles tinham na época, acho que ainda deve ter agora, um programa que chama Erasmus, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um programa europeu que eles fazem esse intercâmbio ainda na graduação. Então, entre bastante países ali, eles fazem. Então, ali no nosso departamento, tinha muita gente de fora, mais europeus, mas tinha também eu e mais 2 brasileiros, e um pessoal aqui, tinha uns mexicanos, chileno, um peruano, né, daqui da América Latina, pela compatibilidade daí do idioma deles. Então, eles também têm programas de intercâmbio hispanohablantes, né, para quem fala espanhol. Eu fiz aulas, porque também no doutorado a gente precisa ter 2 proficiências, proficiência em 2 línguas estrangeiras, então o inglês foi o primeiro, né, o básico que eu já tinha tido no mestrado, e aí no doutorado eu acabei fazendo espanhol, porque eu também sabia que eu queria ir para fora. Quando na verdade, eu queria ir para fora, eu fui pesquisando nas referências da minha pesquisa bibliográfica, quais autores, sabe, nos artigos mesmo, pegando que eu poderia mandar e-mail e tentar um estágio. E foi isso que eu fiz. Eu peguei uma pesquisadora e era lá de Barcelona, da universidade, e eu falei para minha orientadora na época, eu achei essa linha de pesquisa dela parecida com a nossa, ou a metodologia analítica, assim, né? A senhora concorda, né? A professora Elza falou, não, concordo, vamos. Eu mandei um e-mail, sou a fulana de Londrina, assim, quero fazer uma parte do doutorado, que é o sanduíche, a gente tem esse programa, a senhora me aceita? Ela deu o aceite. E aí eu falei, bom, então agora eu preciso estudar espanhol para ter a proficiência em espanhol e porque eu vou para lá. Então, fiz toda essa movimentação e aí, realmente, né, fui com já a certificação B2, que era o exigido. Mas foi bem tranquilo, eu achei, por isso. Claro, o espanhol também já é um pouco mais parecido com o português, ainda que muitas coisas a gente tem que diferenciar, mas foi legal, foi uma experiência muito boa. E depois, quando eu fui agora para a França, né, no meio do ano, eu achei um pouco mais difícil, porque francês eu não tenho noção nenhuma. Eu pesquisei algumas coisas, claro, mas na hora que a gente vai falar, dá aquela travada, sabe? Mas como é uma empresa tão global, eles acabam falando muito no inglês também. Então, aí a facilidade foi da comunicação em inglês, sabe? Na Turquia, da mesma forma. E até o espanhol, acaba que usa um pouco de tudo. Você tenta se comunicar. Se você se fizer entender da forma que for, assim, tá valendo. Se a pessoa entendeu, né, o que você precisa e você conseguiu a resposta, eu acho que isso que é o importante, sabe? Ser entendido. E deu tudo certo. Foi isso. Obrigada, Maria. Eu esqueci de dizer, essa pergunta foi do Alex. Eu vou fazer uma pergunta para você, assim, uma e depois vou finalizar. Mas como que hoje a Maria se atualiza? Hoje, porque a gente sabe, é isso aí, no início tem lá, a gente ainda volta, quando a gente está há pouco tempo formada, a gente ainda volta muito nos materiais que a gente aprende na faculdade, né, a gente e tal, mas hoje, 2025, como que a Maria fez para se atualizar quando você falou assim, agora vou para sensorial, né? Eu tenho uma ideia, eu estudei isso aqui, mas é um novo mundo. Como que tu fez esse movimento? Bom, prof, primeiro, assim, eu fui muito focada nos procedimentos da empresa, para entender como que a empresa trabalha com a sensorial aqui dentro. E aí, com base nos procedimentos que a gente tem internamente, tem as referências. E fui buscar as referências dos procedimentos internos. Mas eu ainda sou daquela época que pega o caderninho. Então, eu peguei meu caderninho, anotei e fui pesquisando na internet as referências que eu via, sabe, dos procedimentos, para ser uma coisa bem específica
aqui do grupo. Mas é isso, também tem os pesquisadores de referência, igual eu falei, a Silvia ainda é uma referência para a gente aqui, então eu tive a oportunidade de conhecê-la esse ano pessoalmente, que antes era só por materiais mesmo, e perguntando também, sabe, pedindo ajuda. Acho que a gente também tem que ter a humildade de falar, olha, eu não lembro esse conceito, você pode me ajudar, sabe? Mas é isso, de estudar, buscar com base nesses procedimentos e no que a gente tem de bibliografia mesmo, referência, sabe? Eu ia falar mais nenhuma pergunta, mas deixa eu fazer ainda uma última. Tem algum teste específico ou todos os testes eles são adaptados para a realidade da empresa? Tem algum teste que assim, esse teste a gente usa o clássico da BNT, né? Esse daqui a gente adapta. Tem ou não? Não, os clássicos a gente usa um duotril, usa ordenação de preferência, ordenação de intensidade. Ah, legal. Usam os básicos mesmo. Uhum. Então, eu agradeço e vou pedir para você finalizar assim, olha, agora você está aqui com 11 futuros tecnólogos em alimentos. Se a Maria pudesse voltar lá no tempo, o que eu gostaria de ter ouvido, que eu não ouvi, mas eu gostaria de dizer para vocês que seria legal? Eu acho que não desistam. Não desistam, porque é difícil, realmente. Como eu falei, eu fiz as 2 graduações juntas. Eu levei um pouco junto, assim, mas foi difícil mesmo de finalizar. Alimentos, eu tinha mais dificuldades com as disciplinas lá do início, da fisicoquímica, das operações unitárias. E se eu tivesse desistido, eu peguei DPs na época, assim, mas se eu tivesse desistido e falado, não, acho que vou ficar na nutrição, eu não teria ficado feliz profissionalmente o tanto que eu sou hoje, sabe? Então, tem dificuldades? Tem, mas a gente consegue superar. Claro, tem que ter interesse, tem que ter, né, curiosidade, disposição, mas eu acho que a persistência ainda é o mais aconselhável, assim, de fazer, sabe? E seguir realmente o seu planejamento. Se você tem um objetivo, trabalhar numa empresa grande, prestar um concurso, o que for dentro da área, escreve isso e vá cumprindo, vá pensando o que você vai fazer para fazer isso acontecer. Se não está dando certo dessa forma, já entrar com um cargo maior para uma vaga, não deu, não fui selecionado. Vamos lá, vamos no cargo menor. O que eu preciso? Então, aí, nesse cargo menor, para seguir o caminho, estudar mais, mostrar outras habilidades, porque eu acho que isso também vale. Quando eu estava lá como técnica fisicoquímica, eu aprendi o que eu precisava, mas eu me interessava pelas outras coisas. Então, eu via um processo, eu via uma coisa que outra posição fazia, né, um outro cargo, eu me interessava e ia perguntar, por que você está fazendo isso? Você pode me ensinar? Ou, né, você quer ajuda? Para ir aprendendo coisas novas. E aí, sim, as pessoas, os gestores, verem em mim um potencial e me abrir oportunidades. Então, sabe, é isso. Sigam o caminho e tenham persistência. Maria, muito obrigada mais uma vez. Foi muito proveitoso, com certeza, né? E é inspirador, porque é o que você falou, a gente sabe que o tecnólogo em alimentos, e não é só o tecnólogo, não, a gente também tem contato com engenheiros de alimentos, é uma área que precisa ser galgada, né? E você precisa de persistência. E a gente ainda tem, mesmo nos dias de hoje, ainda que provar que o tecnólogo é capaz de muita coisa. Então, os alunos, na verdade, são vocês que fazem isso. Quem está no mercado de trabalho prova, olha, eu consigo isso e muito mais. É que vai abrindo portas para outras e para outras e para outras. Então, ele é um caminho para a gente não desistir, para a gente seguir. Então, eu acho que a tua trajetória é inspiradora. Eu fico muito orgulhosa, né, de te ver lá no começo e te ver hoje falando e fazendo o que você está fazendo. Então, sem dúvida, uma experiência de sucesso, mas que, como você mesmo disse, teve seus momentos, teve seus altos e baixos, teve momentos que tu também ficou em casa e falou, e agora o que eu vou fazer? E vamos continuar, né, e vou continuar tentando.
Então, é vida, né? A vida é desse jeito, a gente tentando altos e baixos, altos e baixos. Então, é isso mesmo. Então, muito obrigada por esse momento, né? Deu nossa 1 horinha. Eu agradeço a sua disponibilidade mais uma vez, a sua oportunidade de estarmos juntas. E agradeço também a todos os alunos que aqui entraram, né? E também acompanharam esse momento. E ficamos assim, sempre de portas abertas. Se você passar em Londrina, vem aqui e fala, prof, tô por aí. Aí a gente, de repente, marca, né? E consegue trazer você para cá e consegue tomar um café, porque eu sou do café, do bolo. Também sou. E aí a gente mantém o contato, tá bom? E novidades também vão passando para nós. A gente adora saber as novidades de vocês. Se sair disso e for para um outro, conta para nós também, que nós somos felizes. A primeira pessoa que eu contei que eu tinha visto foi para você. Eu te mandei mensagem. Eu amei. Guardei essa mensagem. Tão bonita. Eu que agradeço. Muito obrigada, prof. É muito gostoso mesmo vir falar e talvez, né, inspirar aí todo mundo. Obrigada. Obrigada, Maria. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente.